Gostaria de cumprimentar a todos. O meu nome é Magda Ribeiro Martins. Eu sou uma das autoras do artigo Estudo das Práticas de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil por parte das construtoras da cidade de Anápolis. As outras duas autoras são Brena Santos Soares e Kirianeri Alves do Espírito Santo Gomes. Bem, a construção civil ela está em constante crescimento e, consequentemente, a geração de entulhos proveniente da mesma também cresceu de forma exorbitante, e isso interfere de forma negativa na eficiência da edificação, quanto à questão de organização, além de gerar grandes impactos ambientais. A sustentabilidade ela tem papel importante na construção civil. Diante disso, o CONAMA criou a Resolução 307 do ano de 2002 e exigiu também a criação de um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil para grandes geradores. No Brasil, os resíduos da construção civil representam de 50% a 70% dos resíduos sólidos urbanos, e o país gera cerca de 31 milhões por tonelada ano de resíduos e de 230 a 760 quilogramas por habitante ano de resíduos. Quanto à classificação dos resíduos, a NR 10.004 classifica os resíduos de acordo com o impacto que eles causam ao meio ambiente. Resíduos classe 1 são aqueles considerados perigosos, classe 2 são aqueles considerados não perigosos, classe 2A são aqueles considerados não inertes e classe 2B são aqueles considerados inertes. Já a Resolução 307 do ano de 2002 do CONAMA classifica os resíduos de acordo com o seu tipo e o seu grau de periculosidade. Resíduos de classe A são aqueles resíduos provenientes de construção e demolição. Classe B são aqueles resíduos que são reutilizáveis para outras destinações. Classe C são aqueles resíduos que ainda não desenvolveram nenhum tipo de tecnologia para que haja o reaproveitamento dos mesmos. E classe D são aqueles resíduos considerados perigosos. Bem, a cidade de Anápolis possui o seu próprio plano, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ele foi elaborado no ano de 2015, ele tem uma validade de 20 anos, ele irá definir os planejamentos quanto à gestão de resíduos sólidos de todo o município. Quanto à gestão de resíduo, as empresas de construção civil classificadas como grande gerador, será exigido um próprio PGRCC. Dentre os passos descritos nesse plano, um deles é a definição das formas de acondicionamento dos resíduos sólidos, separados por classe e tipo, como descrito na figura 1, através de bombonas, bags, caçambas estacionárias e baias. Bem, a metodologia utilizada para finalizar esse artigo foram questionários baseados nos itens necessários para a elaboração do plano e a Resolução 307 do ano de 2002 do CONAMA. Bem, a aplicação do questionário foi efetuada aos engenheiros responsáveis e realizada em obras de construtoras distintas. Para fins didáticos, as obras multifamiliares serão denominadas obras A e B, unifamiliar obra C e comercial obra D. Bem, a obra A ela possui um sistema construtivo de alvenaria estrutural, ela possui o seu PGRCC, mas segundo a empresa não existe nenhuma fiscalização quanto ao cumprimento do mesmo. E há um controle mensal dos resíduos gerados, como pode ser representado no gráfico 1. Nela, há também o controle anual dos índices de geração de resíduos, como representado no gráfico 2, onde pôde-se observar que o ano de 2019 houve um acréscimo nos serviços executados e, consequentemente, um acúmulo nos resíduos gerados. Bem, na obra A, os resíduos são separados de acordo com classe e tipo, conforme demonstrado na figura 2. O gesso é o único que não possui separação. Os tipos de resíduos mais gerados são os de classe A, e dentro da obra não existe reciclagem. Em média, saem 4 caçambas por semana. Dentre os planos de educação e sensibilização socioambiental está o DDS, que é conhecido como Diálogo Diário de Segurança. Bem, obra B. A obra B ela possui uma área construída de 11.418 metros quadrados e o sistema construtivo dela é parede e concreto. A obra possui o seu plano, mas também não há fiscalização acerca do cumprimento do mesmo. Nessa obra, os resíduos são separados de acordo com classe e tipo através de baias e caçambas, como descrito na figura 3. A construtora doa seus resíduos como plásticos, metais, papel, papelão e as empresas de reciclagem. Bem, a obra ela reaproveita restos de concreto para produzir peças pré-moldadas que podem ser utilizadas como guia de calçadas, por exemplo.
Dentre os planos de educação e sensibilização socioambiental está o DDS e a Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Meio Ambiente. Obra C. A obra C possui cerca de 300 metros quadrados de área construída. O sistema construtivo dela é em alvenaria de concreto armado. Essa obra não possui um plano, pois ela é classificada como pequeno gerador, ou seja, ela produz até 1,2 toneladas por dia de resíduos. Nela não há nenhum tipo de acondicionamento aos resíduos, eles ficam dispostos no próprio canteiro da obra de forma livre. Dentre os resíduos mais gerados estão os de classe A, somente a madeira é separada dos restantes dos materiais para que seja reaproveitada como lenha, como pode ser descrito na figura 5. E não há reciclagem de resíduos dentro da obra. O recolhimento dentro dessa obra dos resíduos será realizado apenas no final do empreendimento, com geração média de 8 caçambas. A empresa introduz metas de redução de resíduos apenas na fase de implementação do empreendimento. Não há medidas de utilização de práticas sustentáveis e de minimização de resíduos. Obra D. A obra D possui cerca de 36.456,41 metros quadrados de área construída. O sistema construtivo é estrutura de peças pré-moldadas. Ela possui o seu próprio plano. Os resíduos sólidos são armazenados em caçambas e, quando o engenheiro julgar necessário, eles serão retirados e destinados ao aterro sanitário de Anápolis. Os resíduos produzidos pela obra encontram-se separados por baias. É produzido em média 7 caçambas mensais de resíduos. Bem, os resíduos mais gerados nesta obra são os de classe A, especificamente restos de bloco de concreto. Eles são reaproveitados através de moagem e o pó é utilizado em novos traços para peças não estruturais, como construção de calçadas. Os resíduos da classe B são materiais recicláveis que se encontram separados por baias, conforme a figura 6, e dentre os planos de sensibilização e educação socioambiental, a empresa inclui prêmios por redução de resíduos para funcionários como incentivo. E há na empresa empresas contratadas para retirar resíduos como gesso, resíduos perigosos e outros. Bem, aqui nós temos um gráfico que mostra o comparativo das obras. O gráfico 7 mostra a média de geração de RCC em metros cúbicos, onde teve o maior destaque a obra B. Já o gráfico 8 mostra o índice da média de geração de resíduos por metro quadrado construído nas obras em um período de 6 meses, onde já teve um destaque maior a obra C. Esse outro gráfico, ainda sobre o comparativo das obras, mostra os resíduos mais gerados nas obras. Em primeiro lugar está os resíduos de classe A com 60%, em segundo os resíduos de classe B com 30%, em terceiro os resíduos de classe C com 7%, e em quarto lugar resíduos de classe D com apenas 3%. Bem, a etapa de alvenaria foi a que mais contribuiu na geração de resíduos, tendo participação das classes A, B e C. Resíduos classe A são os mais gerados devido às grandes sobras de tijolos, cerâmica, telhas e outros. Resíduos classe B, também gerados nessa etapa, como madeira, metais, papel, papelão, possuem uma geração significativa, porém nem tanto quanto os de classe A. Resíduos classe C e D possuem uma menor participação na geração, mas estão presentes em diversas etapas da obra. Bem, a gente pode concluir que, a partir dos dados apresentados, a nível estadual e municipal, ficou evidente a falta de alternativas de reciclagem. Pode-se observar também que a obra C, a qual não dispõe de nenhuma medida de minimização de resíduos e práticas sustentáveis, devido a ela não possuir o seu próprio plano e não haver exigências quanto a essas práticas. Desse modo, cabe ao governo introduzir novas medidas que se enquadram aos pequenos geradores de resíduos. E, por fim, pode-se concluir a importância do PGRCC, pois os benefícios vêm desde retornos financeiros à proteção ambiental já tão comprometida. Aqui está a nossa bibliografia.